Olá pessoal, tudo bom? Hoje iniciamos mais um episódio do nosso Papo com o Investidor e tenho a honra de receber o Leonardo Daut, um grande amigo, um investidor, também profundo conhecedor do mercado imobiliário de Porto Alegre, já atua há 15 anos no mercado com a Daut Conexões Imobiliárias e hoje nós vamos tirar várias lições aqui, lições de vida, de investimento, então é um prazer tê-lo conosco, Leonardo. Da mesma forma, prazer é meu. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir um pouco aí com o amigo e com o segmento que ele trabalha. Certamente. O Léo já atua 15 anos no mercado imobiliário. Eu queria entender um pouquinho mais do Leonardo agora. Como é que ele começou? O que levou ele a fundar a Daut Conexões Imobiliárias? Bom, vamos lá. Como tu bem sabe, Fábio, eu trabalhei com consórcio, inclusive no Grupo Randon, com a Racon. Em 2009 eu me desliguei da empresa. E como o consórcio imobiliário ele tem uma relação direta com o mercado imobiliário, há muito tempo eu já vinha investindo nesse mercado. E não deixa de ser uma certa paixão, eu gosto muito do mercado imobiliário. Então, quando eu saí da empresa, a primeira coisa que me veio à mente naquele momento foi justamente abrir uma imobiliária e justamente fazer uma imersão nesse mercado, o qual eu atuava mais discretamente. Mas sempre conectado com o mercado imobiliário, mesmo antes quando tu atuava com o mercado de consórcio. Mesmo antes, assim, a minha história com o mercado imobiliário é uma história bastante antiga. Eu, com 22 anos, eu comprei meu primeiro imóvel. Foi na Avenida Belém Velho, um terreno de 10 mil metros quadrados. Então aquilo foi meu primeiro investimento, para a época um investimento bastante grande e que me trouxe um bom retorno financeiro. E que te despertou para esse negócio, para esse mercado? Aquele momento ali eu já tinha assim, uma identidade, eu já tinha uma certa interesse bastante grande nesse mercado. Tanto que com 22 anos tu comprar um imóvel, para mim naquela época foi bastante relevante, foi um valor alto para os padrões da época e para a minha idade. Então ali foi realmente a minha porta de entrada no mercado imobiliário. Parabéns, Leonardo começou cedo, né? Leonardo, também tu foste bancário também, né? Que tu tivesse uma experiência em bancos, né? Conhece o mercado financeiro hoje, certamente muito mais do que tu conhecia quando tu iniciaste com o consórcio, e depois teve a tua trajetória aí no mercado imobiliário, mas tu iniciaste no mercado financeiro trabalhando num banco, né? Sim. Eu, antes de entrar na Randon, eu trabalhava num banco, especificamente na área de crédito automotivo. Nós financiamos toda a linha de leves e pesados. Eu tive uma experiência de alguns anos no segmento financeiro no ramo bancário. Era uma instituição do Grupo Bradesco. Ou seja, antecedeu ao consórcio na minha vida profissional. Falaste já sobre o que te motivou, mas eu me lembro que tu fizesse, na ocasião de buscar o mercado imobiliário, fizesse uma pesquisa de mercado, fizesse uma imersão sobre vários tipos de negócio e optasse pelo mercado imobiliário, né? Isso já se vão 15 anos. Perfeito. De lá para cá, tiveram várias mudanças, né, oscilações desse mercado imobiliário. E, de certa forma, eu vejo desde a época dos meus pais o quanto é interessante investir em imóvel, mas existem oscilações. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, galera. Sem dúvida. Tanto desse teu estudo, né, naquela ocasião, e também essas oscilações do mercado. Né? Como eu saí de um modelo de franquias naquela época, ou seja, eu era um franqueado do Grupo Randon, na parte de consórcio, eu inicialmente fiz uma captação no mercado em cima de franquias, ou seja, buscar um modelo pronto de negócio e tentar explorar, obviamente, em outro segmento. Mas aí vem justamente a paixão e o conhecimento do mercado imobiliário, que aquilo era muito latente. Então, assim, rapidamente eu me dei conta que o meu negócio, o meu foco e aquilo que eu tinha afinidade e paixão, de fato. Eu digo assim, quando tu trabalha num segmento, tu tem que gostar daquilo que tu faz. Então, eu identifiquei num curto espaço de tempo que o meu negócio era imobiliário. Tanto que eu saí da Randon e 4 ou 5 meses depois eu já abri a imobiliária. Como em qualquer segmento, tem os prós e os contras. O mercado imobiliário, como qualquer outro, ele tem seus altos e baixos. Porém, eu sempre digo, o mercado imobiliário ele é um mercado muito pouco volátil. Ou seja, o imóvel é um investimento em que, ao longo do tempo, ele tende sempre a ter um crescimento.
e ele tem muito pouca volatilidade, pelo menos no Brasil. Nós temos um segmento muito forte, um segmento inclusive no ramo tanto de consórcio como de financiamento, em que ele não tem assim um grau de risco como tem o americano, ou seja, que eles chamam de subprime, né? Então aqui a gente tem assim, é muito controlado essa questão habitacional, inclusive no que tange a financiamento. E mesmo quando o mercado americano, né, teve, né, problemas, né, com o mercado imobiliário, que todo mundo pensava que refletiria no Brasil, ao contrário, né? Foi um momento que no Brasil a gente... O que acontece? Assim, ó, Porto Alegre especificamente, que é o mercado em que eu posso falar que eu tenho um bom conhecimento. Porto Alegre é muito concentrado. É uma capital, mas em termos assim, geográficos a gente tem uma concentração muito grande. Então, assim, nós temos um limite de 6, 8, talvez 10 bairros, que são os bairros valorizados de Porto Alegre. Consequentemente, tem um limite de construção nesses bairros, porque a matéria-prima é o terreno, os terrenos eles são limitados. Ou seja, a gente não tem uma oscilação de queda de valores, porque não se tem um excesso de oferta, pelo contrário, se tem pouca oferta. Então, assim, o mercado imobiliário de Porto Alegre é um mercado, talvez do Brasil, mas eu posso falar especificamente de Porto Alegre, ele é um mercado que ele é muito seguro. Essa concentração, fora outros fatores, trazem segurança para o mercado. Porque tu nunca vai ter um excesso de demanda, fruto da falta de terrenos. E a geografia também ajuda nesse sentido, né? Porque é uma cidade que ela é cercada pelo rio, um lago, né, que chama, e de morros, quer dizer, é uma cidade que difícil, ela não consegue se espraiar, vamos dizer assim. De certa forma, sim, mas Porto Alegre, e eu acho que é uma característica do gaúcho, a gente tem certos preconceitos e paradigmas, diferentes de, por exemplo, cidades como São Paulo, em que se mora à distância do trabalho, se mora à distância da escola. Porto Alegre não, a gente vê belíssimos empreendimentos sendo assim, geridos, construídos no entorno da região metropolitana e que eles, de certa forma, não decolam em termos de valores. Condomínios no extremo sul, condomínios no extremo norte. Por quê? Porque o porto-alegrense ele tem essa característica. Ele quer morar perto de onde ele tem a sua vida financeira, de onde seus filhos têm o seu... Com raras exceções, né? A gente tem alguns empreendimentos que... Mas também sofre o... Mas, de novo, eu diria assim, tem menos liquidez. Tem menos liquidez. Então, assim... O Leonardo, ele é profundo conhecedor do mercado imobiliário e utiliza também como investimento, mas é um conservador nos seus investimentos. Então, eu queria saber um pouco mais o que te levou a esse conservadorismo, né? E aí não vem nenhuma crítica, né? Conservadorismo em relação ao investimento e também um pouco sobre essa tua visão do mercado imobiliário como investimento também. O que tu procura também para avaliar o investimento no mercado imobiliário, por exemplo? Perfeito. Bom, com relação ao conservadorismo, eu já tive experiências extremamente negativas no mercado de capitais. Tu sabe bem disso. Porque é um mercado de uma extrema volatilidade, em que tu tens que ter, assim, muito conhecimento para adentrar nesse mercado. Para mim, ele é um mercado em que muitos perdem e poucos ganham. Então, assim, eu tive uma experiência muito negativa. Consequentemente, por eu estar dentro do mercado imobiliário e perceber as oportunidades que esse mercado te traz, eu fui criando assim, uma carteira conservadora no mercado. Conservadora, por que eu considero conservadora? Eu trabalho com renda passiva, ou seja, o que eu busco de investimento? Imóveis para renda. Então, assim, consequentemente, eu não trabalho de maneira muito alavancada. Ou seja, eu trabalho com capital próprio e aí quando se tem uma necessidade, sim, de trabalhar alavancado, a gente procura um investimento em que justifique essa alavancagem. O mercado imobiliário, de uma maneira geral, ele é um mercado conservador, mas tem produtos, digamos assim, com menos conservadorismo, ou seja, aqueles em que tu corre um grau de risco maior no sentido de retorno. E esse tipo de produto eu normalmente sou contra, ou seja, eu tenho um certo preconceito com relação a isso. Eu procuro trabalhar aquele mercado em que já é mais consolidado, aquele mercado em que eu entendo que tu não tenha muita concorrência, ou seja, porque assim como em qualquer mercado,
o mercado imobiliário ele tem uma lei básica da economia que é a oferta e procura. No momento em que tu entra num segmento em que tu tens uma oferta muito grande, consequentemente, ele está fadado a ter um retorno baixo. Então eu procuro trabalhar no mercado imobiliário no efeito contra a manada. Ou seja, eu procuro trabalhar naquele produto em que eu pontualmente identifico em que ele vai ter liquidez. E a liquidez ela não é hoje, ela tem que ser uma liquidez constante. Em que se eu tenho um locatário, amanhã eu sei que se eu perder aquele locatário, eu vou ter um outro locatário, haja vista a escassez daquele produto e a especificidade, ou seja, normalmente num ponto muito bom. Isso é a maneira que eu trato essa minha trajetória. Não tenho expectativas de grandes rentabilidades no sentido de venda, até porque isso, no mercado maduro, isso não existe na prática. Ou seja, o terreno ele já sai caro, a matéria-prima, então tu não tens assim, uma grande margem de ganho para termos de revenda. Acho que duas coisas importantes que tu colocasse aí é a questão, né, da tua experiência, né, no mercado de ações, né, e também no mercado imobiliário, e todas elas indicam a importância do conhecimento de cada um, né? Justamente se ficasse lá por não ter conhecimento, e talvez por não ser a tua atividade, tu tivesse um problema, né, tivesse um prejuízo. E já o mercado imobiliário tu domina, né? Então eu acho que aí é uma boa parte, eu diria. E eu acho que a importância de ter uma consultoria imobiliária de alguém que domina, né, certamente tu te especializaste em alguns bairros, algumas regiões de Porto Alegre e prefere não atuar em outras, né? Então a importância, eu quando indico um cliente para uma imobiliária, então eu justamente coloco nessa condição, procura alguém que conheça o mercado onde tu está buscando aquele imóvel, que ele vai te prestar um atendimento personalizado e vai buscar o imóvel que tu busca, que tu queres, né? E assim o conhecimento também de quem, mas a diferença é que no mercado de ações, no mercado financeiro, às vezes a necessidade da venda, ela vem antes, né, do interesse do cliente, isso em qualquer mercado também. E a experiência, procurar pessoas que e a conhecem, experiência que eu tive no mercado financeiro, eu percebi que mesmo as pessoas que te instruem e te vendem o produto ou que te indicam um tipo de papel, elas também não têm um conhecimento disso. É um mercado tão complexo e tão volátil que aqueles ditos profissionais do mercado financeiro, eles mesmos, eles não conseguem te passar uma rentabilidade, ou seja, ou te passar uma carteira em que te dê segurança. Às vezes então, também é o desconhecimento deles, né? Que às vezes querem te empurrar um produto, mas não é só isso. Eu acho que não é só isso, eu acho que existe sim, são pouquíssimas pessoas, eu imagino, que conheçam profundamente o mercado imobiliário, o mercado financeiro, e que tenha capacidade real de trabalhar esse mercado, entendendo as suas volatilidades, e mesmo assim trabalhar sem grandes perdas. Eu acho que é muito difícil isso. E ao mesmo tempo ele é muito sedutor, porque ele é quase um jogo. Sim, a possibilidade de ganho também. Né? Tu tens assim, se tu entrar no mercado de opções, ou seja, que tu trabalha descoberto no mercado financeiro, tu pode ter uma rentabilidade de 300% num dia. Assim, tu pode perder tudo no mesmo dia. Então, assim, ele é um mercado muito complexo. Já o mercado imobiliário, não. Ele é um mercado em que a gente tem muita segurança, muita tranquilidade. Consequentemente, ele tem menos liquidez. Mas, para o meu perfil, e para o perfil assim, que eu diria assim, o brasileiro gosta disso. O brasileiro gosta de imóvel. O brasileiro, a gente tem essa cultura de tu ter a tua casa. O sonho do brasileiro, né? O imóvel e o automóvel. Mas assim, então, ele como renda, eu acho um excelente investimento. Aproveitando essa deixa, Leonardo, o que tu daria de dica para as pessoas que estão buscando esse tipo de investimento imobiliário? Cuidados tem que ter, né? Vamos dizer, o que eles devem avaliar em primeiro lugar para tomar essa decisão para esse tipo de investimento? Gente, como em qualquer mercado, tu tem que ter alguns cuidados. O primeiro é um cuidado básico, tá, Fábio? Que é o cuidado aquele de uma questão jurídica. Se tu está comprando um imóvel usado, tu te cercar de seguranças no que tange ao imóvel e ao vendedor daquele imóvel. É simples, mas tem que ter esse cuidado. Se tu vai para o mercado primário, que é o mercado de lançamentos, tu comprar de uma construtora em que tu sabe que tem uma história. E hoje a maioria das construtoras são muito fortes. Nos nossos bairros de atuação o mercado é muito maduro.
Então, são consultoras sólidas. Então, essa é a ponta do iceberg. Mas, assim, a grande dica que eu dou é não entrar no efeito manada. E que, assim, eu tenho visto isso diuturnamente. As consultoras lançando hoje esses pequenos apartamentos de 25, 27, 30 metros quadrados e sendo vendidos de uma maneira muito equivocada. Muito equivocada. Por quê? Porque eles prometem duas coisas. Uma rentabilidade de locação em que ela não se concretiza, muito alta, ou uma rentabilidade para revenda que também não se concretiza. Mas a gente vê demais, as pessoas vendendo esse tipo de produto pelo telefone. Imóvel não se vende pelo telefone, vende papel pelo telefone. Então, o que essas empresas, e quando eu digo empresa não é a construtora, mas os intermediários hoje estão fazendo, eles estão criando expectativas no mercado que elas não se concretizam. Então a gente pega pessoas que se dizem investidor do mercado imobiliário, mas que na verdade foram lá comprar um pequeno loft, que como produto, como conceito é muito bom, só que eles pagam um preço extremamente alto, porque o lançamento, a consultora vende uma condição de pagamento. Sim. E ali ela vende pelo preço máximo. Não existe margem de rentabilidade. E aí, afora isso, hoje nós temos dentro de Porto Alegre tranquilamente mais de 5.000 unidades desse produto entregues em construção. E aí nós voltamos de novo para aquela lei básica da economia. Oferta e demanda. Então, tu imagina que daqui a 5 anos nós teremos mais de 5.000 unidades dessas entregues. Com a falsa expectativa de uma locação, uma unidade de 400 mil a pelo menos 4 mil por mês. Uma cidade, por exemplo, que não tem perfil turístico, né? Nós não temos demanda para isso. Nós não temos hoje esse valor agregado. Pega uma unidade de 40 metros quadrados, de 27 metros quadrados, 28, 25, está sendo vendida a 400 mil. Ela vai ficar pronta, tu vai gastar mais 100 mil para mobiliar, 500 mil reais. Hoje, se tu colocar esse imóvel no mercado para uma locação tradicional, que é a mensal, ela vai te rentabilizar de 2 a 2,5 mês. Um investimento de 500 mil. Aí tu vai tirar a taxa de administração e vai tirar imposto de renda. Vamos trabalhar Airbnb. Tu vai ter uma vacância muito grande. Nós não temos volume para todas essas unidades que estão sendo construídas. Então, assim, eu digo assim, tu queres entrar no mercado imobiliário, não vai atrás das falsas expectativas que estão sendo vendidas hoje no mercado. Ou seja, procura te informar, faz uma imersão como em qualquer outro mercado, procura conhecer para aí sim tu poder tomar uma decisão. E sempre de novo, ele é um mercado conservador, sempre com a expectativa de um ganho bom, não vai ser estratosférico. Dificilmente tu vai ter ganho na revenda, porque as construtoras, o mercado de Porto Alegre é um mercado hoje muito maduro. As construtoras estão muito fortes, muito capitalizadas. Então elas já, como eu falei, elas já lançam o empreendimento num preço máximo possível que o mercado assimila. Então não adianta tu entrar hoje num plantão de vendas, comprar um imóvel imaginando que há 3 anos tu vai ter ganho financeiro na revenda. Tu não vais ter, com raríssimas exceções. E por uma questão mercadológica que deu muito certo. Então assim, tu tens que entender que tu vai comprar um produto, tu vai ter uma renda passiva, tu vais ter uma rentabilidade de locação, tu vais ter um patrimônio em que ele vai valorizar ao decorrer do tempo, mas assim, e que tu até poderá ter um ganho na revenda, mas um ganho, quem sabe, compatível com o mercado financeiro, um pouquinho melhor, um pouquinho pior. Ajustar a expectativa, né? Sem dúvida nenhuma. E assim, e aí entra o meu conservadorismo como investidor. Eu tenho esse mesmo conservadorismo hoje como dica e como vendedor, digamos, do mercado imobiliário. Leonardo me ajuda, consulto muito o Leonardo, e porque é atrativo, né, esse mercado de loft, né, porque é uma entrada muito pequena, exatamente, uma parcela pequena, exatamente, mas tu fica com um saldo enorme lá, que tu imagina que tu vai conseguir rentabilizar se tu financiar, ou mesmo se tu pagando à vista tem um desconto, mas ainda assim
A principal expectativa que te gera esse tipo de negócio, que na prática sempre me mostrou que... Nós estamos com 2 ou 3 lançamentos desse tipo de produto, e obviamente não vou citar as construtoras, até porque os produtos são bons. São construtoras sólidas, são empreendimentos muito bons, bonitos, em zonas ótimas. Só que a expectativa que é vendida para o mercado é que ela é exacerbada. E aí é que eu acho que está errado. Queres comprar um produto? Eu tive 2 consultas de amigo nas últimas 2 semanas. Foi uma coincidência o assunto entrar. Me oferecendo um produto. Muito bom. O que tu queres com esse produto? Expectativa. Eu tenho uma expectativa de rentabilidade. Esquece. Patrimônio, enfim. Esquece. Mas... Tu tens dinheiro para comprar, tu queres ter um bom produto, tu vai ter um bom produto. Tu pensa em ter uma rentabilidade de locação, tu não vai ter, vai ser baixa em relação ao que tu estás investindo. Tu pensa em revender, esquece, isso não existe. Porque vamos lá, na prática, tu entra num plantão de vendas esse produto ele custa 400 mil reais. O que te é vendido? Tu vais pagar, Fábio, 20% durante a obra. Ou seja, tu vais pagar 80 mil reais. Esse produto vai valorizar um ganho real de 20% durante a construção. Então, tu pagaste 400, ele vai valorizar 80 mil. Tu pagaste 80, tu vai vender por 160 a tua posição. Ou seja, tu vais rentabilizar 100%. Tu trabalha alavancado, tu pagou 20% do valor sobre os 400 e tu vais ganhar 20% sobre os 400 inteiros. Ou seja, tu pagou 80 e tu rentabilizou, esse imóvel passou a valer 480. Então tu vais ter um ganho de 80 mil real. Só que isso é no papel. Porque se esse imóvel hoje estivesse pronto, tu não venderia 400 mil. Porque esse imóvel pronto, tu terias que pagar em dinheiro, ou financiamento imobiliário, ou consórcio. Tu não terias todo um mercado comprador como tu tens hoje. Tu tens pela facilidade de pagamento. Então essa expectativa de ganho tem que ter muito cuidado. E aproveitando, Léo, qual é a tua expectativa em relação ao mercado imobiliário brasileiro? O que é importante as pessoas ficarem atentas, né, em relação à oportunidade neste momento? Gente, de novo, eu vou falar um pouco sobre o mercado de Porto Alegre, que eu acho que ele não difere muito de outras capitais. O nosso mercado é um mercado muito seguro. O principal atributo de um imóvel chama-se ponto. O pessoal sempre fala no PPP, ponto, produto e preço. São assim as 3 atributos, características que o imóvel tem que ter. Mas o ponto é o que diferencia um imóvel de qualquer outro. Então, assim, em Porto Alegre, tu estando num ponto bom, numa área boa, tu vais ter sempre uma valorização segura. De novo, porque tu tens uma escassez de terrenos. Leva-se em conta ainda, que eu sempre ouvi falar, farmácia, hospital, mercado, transporte público? Sem dúvida nenhuma. Depende qual é o teu tipo de investimento. Se tu vais investir no mercado residencial, tu tens que ter conveniências no teu entorno. Esse é o grande diferencial. E por isso eu digo ponto. Tu tem bairros em que tu vais fazer praticamente a vida a pé. Isso vale muito no dia a dia. E aí vai contra justamente o que nós falamos, o Porto Alegrense não aceita morar à distância. Então assim, se tu vais para o mercado residencial, tu tens que ter muita atenção no ponto e nas conveniências do entorno. Se tu vais para um mercado comercial, e quando eu digo mercado comercial, é um mercado de chão, que é um mercado que eu identifico, que é um mercado em que tu tens lá o teu terreno e tu constrói uma loja, ou até mesmo tu tem uma loja embaixo de um prédio, mas o melhor produto é aquele em que tu és dono do terreno. Tu faz uma loja, tu faz um prédio comercial, tu faz uma loja comercial. Esse mercado, ele é um mercado que ele está restrito a poucas dezenas de ruas em Porto Alegre, avenidas. São as avenidas de valorização, em que elas não vão deixar de existir. Tu não vai deixar neste século de existir uma Nilo Peçanha, uma Carlos Gomes, uma Eudoro Berlim, uma 24 de outubro, uma Ipiranga em alguns pontos. Então são ruas em que tu vais ter uma Quintino Bocaiúva, uma Coronel Bordini, dependendo em qual ponto. São ruas em que tu vais ter sempre um ativo extremamente valorizado. Mas, de novo, a ótica para o residencial é uma e a ótica para o comercial ela é outra.
Salas comerciais, nós temos hoje um excesso de ofertas em Porto Alegre. Excesso de oferta. Quando se pensa em comercial, nós temos que pensar sempre no chão. Loja, casa comercial, prédio comercial. Esse é um grande mercado, um mercado que eu me identifico muito. De novo, é um mercado em que... Mas tu tem locação residencial também, né? Eu também, mas é aquilo que eu falei, tu tens que ter cuidado com as conveniências no entorno. Mas o mercado, esse que atualmente eu tenho me identificado e tenho investido, são o mercado de terrenos. Obviamente uma esquina é melhor ainda, mas não necessariamente precisa ser esquina, e sim tem que ter avenidas de fluxo. E aí elas têm cada uma... Buscando oportunidade também. Sempre buscando uma oportunidade. Sempre buscando uma oportunidade. Não é uma, de novo, aí tu vai contra. Tu tens pouca oferta. Então tem que estar sempre de olho, garimpando bons terrenos. E no meu caso são terrenos pequenos, porque eu não sou um grande investidor. Então eu não disputo com aqueles grandes investidores. Mas são terrenos pequenos, localizados em ruas excelentes, em que tu vais fazer uma construção e vai ter uma rentabilidade bastante boa e segura. E aí entra uma outra característica minha, que a rentabilidade, se tu colocar ao longo do tempo, Fábio, uma rentabilidade de uma locação, ela vai competindo com uma rentabilidade de uma renda fixa. Porque a minha comparação sempre vai ser renda fixa. Renda variável eu não posso comparar porque tu entra no risco. Mas assim, pode ser que um ano o imóvel renda menos, no outro ano o imóvel renda mais, mas ao longo do tempo ele vai ter uma rentabilidade muito semelhante à renda fixa. Mas aí entra uma questão que é, no imóvel, eu entendo aquilo como uma renda passiva real, ou seja, ele é um dinheiro que entra e meu patrimônio está lá, então eu usufruo essa renda para a minha vida. Quando eu olho uma rentabilidade em cima de um investimento bancário, uma renda fixa, a gente não tem como regra ir lá e sacar aquela rentabilidade mês a mês e usar. Parece que não é permitido, então tu vais mantendo lá. O imóvel, ele me dá talvez uma rentabilidade parecida com aquela da renda fixa, ele me dá a segurança de eu ter o patrimônio, eu independo de qualquer evento financeiro que possa acontecer, ou de qualquer crise no mercado financeiro, e ao mesmo tempo aquela renda, ela para mim eu encaro ela como uma renda de fato, ela é uma renda passiva. Ou seja, em que eu acabo me permitindo viver dela. Mesmo que tu não tenha rentabilidade, não tenha, muitas vezes, liquidez, mas tu tem uma tranquilidade, vamos dizer. Sem dúvida, eu não vou ter nunca a liquidez que eu tenho no banco. Eu vou lá e eu dou Vai no aplicativo. Um aplicativo e eu baixo a minha aplicação. Por outro lado, ele é uma segurança. E ele tem a rentabilidade ou seja, o meu patrimônio ele vai crescendo. Trabalhando com o tempo. Ele também vai tendo valorização. Leonardo, para encerrar, tu falaste que tu trabalhaste com consórcio imobiliário por muito tempo, de consórcio de imóveis e de veículos também, foste um franqueado da Racon. E hoje, como é que tu vê o consórcio como um investimento, ou mesmo nos seus negócios acredito que certamente existe muito mais do que existia no passado, mas também é muito pequeno o mercado de consórcio para aquisição de imóvel. Então, esses dois fatores, o investimento e a aquisição, e como é que tu vê esse mercado também? Perfeito. O mercado imobiliário, ele é muito dependente de linhas de financiamento. E o consórcio, ele entra justamente nesse grande mercado e nessa grande oportunidade. Assim como no mercado imobiliário, eu entendo que o mercado de consórcio, tu pincelando bons grupos, bons produtos, tu vais ter uma alavancagem a um custo muito inferior ao do banco. De novo, e aí eu acho a importância de daqui a pouco ter um profissional, como é o teu caso, uma empresa como é a Randon, em que tu consiga, obviamente, ter a segurança do grupo que está por trás. Nesse caso é a Randon. Enfim, eu já trabalhei lá, não poderia ser diferente, a não ser que a empresa tivesse mudado muito o perfil, mas pelo contrário, ela só cresceu. Mas mais do que isso, o profissional identificar, porque a minha necessidade de consumo de consórcio é diferente da necessidade da pessoa que está comprando o primeiro imóvel. E eu não sou melhor nem pior do que ele. Pelo contrário, são perfis diferentes. Mas eu preciso bater na tua porta, Fábio, e dizer, eu preciso alavancar um capital em tal período de tempo a um custo X. Diferente talvez daquele pequeno poupador em que ele
ele vai trabalhar a expectativa dele diferente da minha. Então eu vejo o consórcio, quando tu tens uma orientação, quando tu tens um grupo que te permita isso como uma ferramenta de alavancagem bastante boa se comparado ao mercado de bancos, que é um mercado caro. A gente sabe que o custo do dinheiro no Brasil é muito caro. Voltamos à situação de ter uma consultoria, né? Seja em qualquer tipo de negócio que a gente vai fazer, é importante ter uma consultoria que te preste informações. Né? Sem dúvida. E aí aquela coisa, de novo, mesmo dentro do conservadorismo, se tu entende que tu alavancar uma operação de compra de um imóvel com uma ferramenta financeira que naquele momento justifique, o consórcio é uma ótima oportunidade. Leonardo, acho que tivemos várias, né, histórias aí da tua trajetória também, várias dicas, né? Queria que tu deixasse, né, alguma dica, alguma palavra final aí para quem está nos assistindo. Gente, antes de mais nada, eu quero te agradecer, Fábio. Nós conhecemos profissionalmente, nos tornamos amigos. A dica que eu tenho, e ela vai se restringir ao mercado imobiliário, para quem quer entrar nesse mercado, gente, não tenha medo, tenha cautela, busque informações verdadeiras. Ele é um mercado em que tu nunca vais ter, tu investindo de uma maneira correta e segura, tu nunca vai ter perda de capital. Pelo contrário, tu vais formar carteira, tu vais ter renda passiva, tu vais ter patrimônio, mas tu tens que pensar sempre a médio e longo prazo, como em qualquer negócio. Não pensa em entrar no mercado imobiliário com expectativas de ganho astronômico em curto prazo. Isso não existe. Isso é falácia. Eu acho que o Leonardo deu várias dicas aqui de como investir em imóveis, né? E, de novo, ele é o fundador, sócio fundador da Daut Conexões Imobiliárias. Como é que a gente faz para encontrar a Daut, Leonardo? A Daut você pode encontrar lá no nosso site, www.dautimóveis.com.br, nas nossas redes sociais. E vai ser um grande prazer se eu puder contribuir um pouco. E quando eu digo contribuir, não é vender, gente. Eu acho que esse é a grande sacada de qualquer negócio, ou seja, eu não estou aqui para vender, estou aqui para contribuir com aquele cliente que queira conversar um pouco sobre o mercado imobiliário. A venda, ou seja, a entrada dele nesse mercado era uma consequência de uma série de decisões a serem, de uma série de fatores a serem considerados para uma futura decisão. Mas vai ser um prazer poder falar sobre o mercado, aquele mercado o qual eu me identifico, aquele mercado o qual eu tenho paixão, eu posso dizer assim, e o mercado do qual eu me sinto seguro. Legal. Leonardo, mais uma vez, obrigado. Acho que deixou várias dicas aí para investidores, ou mesmo para quem está buscando adquirir um imóvel, para moradia mesmo. Então, acho que dúvidas sobre imóveis, eu acho que o Leonardo tem todas as condições de orientar. E como ele disse, né, a ideia não é vender, assim como no consórcio ou qualquer produto, a ideia é sempre prestar informação, entender a necessidade do cliente e apresentar o melhor produto para aquele perfil do cliente. É isso que o Leonardo faz, é isso que a gente procura fazer. Mais uma vez, obrigado, Leonardo. Espero que tu tenha gostado. Para mim foi um prazer conversar. Eu que agradeço. Sucesso, meu amigo. Obrigado pelo convite, obrigado a todos, foi um prazer. Eu que agradeço. E esse episódio ficará disponível no YouTube e alguns insights no Instagram, em todas as redes sociais. E até o próximo.